Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá, pessoal? Tudo jóia? E aí, Vinícius? Como é que tá, Alexandre? Tudo tranquilo. Bom? Beleza. Então sejam bem-vindos ao curso, né, de análise e desenvolvimento de sistemas. E agora a gente vai começar a nossa primeira aula, a aula de lógica para programação, uma disciplina bastante importante, porque ela vai dar toda a sustentação para desenvolver sistemas. Afinal, o nome do curso é desenvolvimento de sistemas, né? Exatamente. Então, a lógica para programação vai ajudar vocês a pensar logicamente como desenvolver alguns programas, que até mesmo o curso vai levar vocês para isso, e não só assim programas, mas como é lógica, então vai ajudar vocês a raciocinar em programação, mas como também em outras áreas, como redes, como inteligência artificial, como engenharia, enfim, áreas afins, mas relacionadas à computação. Bacana, Vinícius. Já tem algumas pessoas que já devem nos conhecer, porque a gente já disponibilizou algum conteúdo no portal. Exatamente. Quem não acessou, convidar desde já a acessar o portal AVA, para poder acessar o conteúdo que já está lá disponibilizado, atividades, e tem um videozinho de boas-vindas, né? Além de outros conteúdos que a gente sempre vai colocar lá para vocês acessarem. Então vamos começar, né, Vinícius? Vamos lá para os objetivos da aula? Ok, vamos lá, pessoal. Primeiro objetivo, então, o que é? Entender como a lógica formal e matemática é aplicada na programação de computadores. Olha a palavrinha aí, lógica formal. Então a gente vai trabalhar exatamente com lógica na aula de hoje. Esse é um dos nossos objetivos. A lógica que está por trás. Por trás de quê? Da programação de computadores. Olha o nome da disciplina. Lógica para programação. E isso dá uma base muito importante para as demais disciplinas, né? Exatamente. Vamos lá, então. O segundo objetivo, pessoal, vamos lá? Compreender a importância da construção de algoritmos computacionais. Então, por que vocês têm que entender isso? Qual a razão que vocês têm que entender isso? Ao longo dessa disciplina, nós vamos mostrar isso para vocês. Nessa primeira aula, vai ter uma introdução de como vocês formalizarem a lógica, lembra do primeiro objetivo? Para você construir programas para que possam ajudar vocês em um determinado trabalho. Ok, pessoal? Vamos seguindo então, professor? Vamos lá. Então, a gente viu, já como o Vinícius falou, o segundo objetivo, trabalha com algoritmos. Algoritmos é uma palavra nova. Muitos de vocês talvez já nunca tenham ouvido falar, mas não se preocupe que agora na sequência, a gente vai passar um VTzinho, um videozinho, que já dá uma explicação bastante interessante a respeito de algoritmos. Então vamos lá? Vamos. O nome da disciplina nos leva a crer que existe uma lógica para programar computadores. Mas como seria a lógica que está por trás disso? O que podemos fazer com isso? Para responder, precisamos nos remeter a uma palavrinha nova: algoritmo. Algoritmo, algoritmo, algoritmo. Segundo o dicionário Aurélio, algoritmo é definido como um conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas, destinadas à solução de um problema ou de uma classe de problemas em um número finito de etapas. Duas palavras sobressaem na definição: solução e problema. Afinal, problemas precisam de soluções, de serem resolvidos independentemente da área do conhecimento humano. Diante disso, é importante ressaltar que um algoritmo não precisa de um computador para ser executado. Os algoritmos estão presentes em nosso dia a dia e fazemos uso deles diversas vezes. Você pode até não estar fazendo associação, ou no popular, não dando nome aos bois. Não se preocupe, vamos fazer isso agora. Na verdade, algoritmo é uma maneira sistemática de resolver um problema. É uma forma de organizar, de determinar passos na resolução de um problema. Desse modo, podem ser utilizados em inúmeras tarefas, computacionais ou não. Um exemplo tradicional utilizado para exemplificar um algoritmo é uma receita. Isso significa que ao fazermos um bolo, estamos executando um algoritmo. Afinal,
um algoritmo é composto de passos e essa é a essência por trás de uma receita. Para fazer um bolo, temos os seguintes passos. 1. Pegue um recipiente. 2. Misture a farinha com o leite. 3. Bata a margarina com as gemas de ovo e o açúcar até obter um creme. 4. Leve ao forno por 30 minutos. E 5. Desenforme depois de frio. E aí, está começando a chamar os bois pelos nomes? Os algoritmos ganharam muito mais importância com os computadores, e esse é o intuito de estudá-los neste curso. Os algoritmos são muito importantes para a construção de programas de computadores e precisamos desde já aprender a construí-los. Embora não exista uma receita de bolo, ou seja, um algoritmo para projetar um algoritmo, podemos exercitar e aprender técnicas que nos ajudarão e muito em nossa caminhada até o final do curso. E aí, estão prontos? A nossa jornada inicia agora. Ok, pessoal, vocês viram aí um videozinho, né, explicando um pouco sobre lógica e algoritmos, e você vê que se fala muito sobre algoritmos. De que maneira? Porque na lógica a gente vai trabalhar com raciocínio, e para a gente trabalhar com raciocínio, a gente tem que utilizar passos para poder chegar a um determinado resultado. E a lógica vai te ajudar a entender esses passos e chegar no resultado final. Então, o que acontece? Como vocês viram no vídeo, vocês têm passos para chegar para fazer um bolo, certo? Então, você tem uma receita. Dentro dessa receita, vocês têm passos logicamente formados, que a gente vai denominar, ao que a gente denomina um algoritmo, né? E com o tempo vocês vão ter isso reforçado, para chegar no formato final, que é o bolo. Então, prestem bem atenção nessa aula nossa, que vocês vão entender o que a gente quer dizer com mais tempo, ok? Bacana, Vinícius. E a gente viu, então, que o algoritmo, sim, a lógica, está presente no nosso dia a dia, né? Exatamente. Receita de bolo, entre diversas outras atividades que se utilizam de algoritmos. Com certeza. Mas a gente poderia adicionar um outro dado interessante, sim, que está lá no nosso vídeo, mas que pode passar despercebido. Qual? Lá fala que é um problema que precisa de solução e que tem uma sequência de passos, como você falou. Exato. Mas são quantos passos? Bom, aí... Pode ser um número infinito de passos? Aí que tá, lá fala que é um número finito de passos. Então, para o algoritmo, o problema, vamos supor o seguinte, o algoritmo resolve problema, é uma solução de um problema, sequência de passos, como a gente acabou de ver no vídeo. Bom, mas se tiver infinitos passos, vamos supor que exista um problema com infinitos passos para tentar resolver. Então esse problema não vai ser resolvido. Não, assim, vai demorar um tempo. Aliás, é infinito, não acaba nunca, né? Então precisa de quê? De um número finito de passos para resolver o problema. Exatamente. Né? Então é por isso quando você tem a lógica anterior ao algoritmo, é para quê? Para você já desenvolver e pensar no que você tem para poder ser feito. Então você vai seguir os passos depois do que você pensar logicamente no que fazer. Certo, professor? Com certeza. E essa receita de bolo que a gente acaba falando, citando como exemplo, é um exemplo clássico, né? Exatamente. Que todo mundo utiliza e é o mais comum, exatamente porque uma receita de um bolo, receita culinária, receita de um prato sofisticado, enfim, qualquer tipo de prato, acaba se obedecendo realmente à definição de algoritmos, ao que a gente vai passar a debater com mais detalhes a partir de agora. Ok, vamos lá, pessoal. Então... Próximo slide. Então é assim, vamos acompanhar. Os programas de computadores são distribuídos para resolver algum problema específico. E a solução adotada é sempre uma solução
lógica. Olha a palavra lógica aparecendo aí. Isso. Na verdade, o programa de computador é uma solução computacional, ou seja, é uma solução que é dada ao computador em formas de programação para o quê? Para poder resolver algum problema específico. Então, o programa, que é o que a gente está visando, programar o computador, o programa em si é que controla a máquina. Né? Exatamente. Então, o que acontece, pessoal? Toda vez que for pensar em programas, a gente tem que pensar em algo lógico para desenvolvê-lo, certo? Então, vamos dar continuidade, professor? Vamos lá, tem mais alguma coisa para adicionar sobre programas? Não, vamos continuar lá. Os exemplos, né? Ah, sim, é verdade. Automação comercial, animação 3D e CAD. Bem lembrado, professor. Sim, a automação comercial é uma solução computacional para negócios, né? Sim. A animação 3D é uma solução de animação gráfica, de recursos tridimensionais. O CAD, uma solução para resolver o problema de quem? Engenheiros, projetistas, arquitetos. Inclusive os prédios que você vê, viadutos, tudo que é construído, tem uma solução lógica por trás daqui dali, que tem, por exemplo, feito o programa do AutoCAD. Então, para desenvolver toda aquela parte de desenho, toda aquela matemática, tem uma lógica toda envolvida para que saia, no final do produto, o desenho de uma ponte, o desenho do edifício, certo? Então, você pode utilizar a lógica para construir, como a gente falou, programas e desenvolver esses programas para um fim específico, seja automação comercial, seja animação 3D, CAD e outras coisas como, por exemplo, a receita de bolo. Sempre tem que ter uma lógica para chegar no produto final. A gente está falando muito de lógica, hein, Vinícius? Isso, exatamente. Isso é verdade que está por trás de tudo que a gente vai desenvolver a partir de agora. E, por falar em lógica, você já parou para pensar alguma vez? Tudo que o computador faz tem lógica. Tudo que o computador executa é aquilo que você estava esperando que executava, que ele executou, ou deu algum problema. É interessante a gente pensar o seguinte, que a gente costuma falar, né, Vinícius? Sim. Que a máquina não erra. Exatamente. Quem erra somos nós. é o programador. Exato. Tem até um professor, esse professor meu, me lembro da primeira aula de programação na faculdade, quando estava fazendo a graduação. Ele costumava comentar o seguinte, Sim. que nós programadores deveríamos aprender a conjugar o verbo errar. Eu erro, tu erras, ele erra. Nós erramos, vós errais, eles erram. Por quê? Porque, na verdade, a gente, como programador, é que erra. Coloca instruções de forma incoerente, de uma forma que leve o computador a executar uma ação não desejada ou de forma imprevista. Ok. Por quê? O computador segue uma lógica. Exatamente. E essa lógica é a Nosso gente que vai mandar, e a partir de agora é o que a gente vai ver. A lógica que está por trás da programação de computadores. Seguindo aí, pessoal, vamos lá? Bom, a lógica, então, passo inicial para a construção de um programa de computador. Então, ou seja, a gente começa a programar primeiramente pensando. Então, voltando àquele assunto que a gente estava falando, é o quê? A gente vai pensar o quê? Vamos fazer um bolo? Vamos. Então, primeiramente, nós vamos pensar o quê? Nos passos. Temos que pegar os ingredientes, né? Temos que começar a misturar esses ingredientes e, assim, na maneira simplória, colocar esses ingredientes dentro do forno para poder assar. Só que vocês estão seguindo um passo, que é logicamente correto, certo? Só que não tem como a gente fazer o quê? Pegar o ingrediente e já colocar direto no forno sem misturar com os outros, correto, pessoal? Então a gente tem sempre o quê? Fazer algo lógico para deixar um bolo bem feito, correto, professor? Com certeza. E então a gente está batendo bastante em lógica. Vamos acompanhar no próximo slide aí? Vamos lá. O que a lógica, então, o que é lógica? A perguntinha. O que é lógica? A gente está falando muito de lógica até agora, a lógica já nos acompanha no dia a dia, afinal a gente envolve muito as seguintes frases. Ah, mas isso não tem lógica. Ah, isso é lógico que aconteceria isso. Mas o que é lógica? No próximo slide a gente tem algumas definições. Olha só, alguns autores definem a lógica como estudo dos processos válidos e gerais pelos quais atingimos a verdade. Outros já como a ciência das leis do pensamento, ou somente como estudo dos princípios da inferência válida. Bom, de forma geral, isso se refere às leis do pensamento. Como assim? Aquele pensamento que nos leva a ter um raciocínio, um argumento partindo de premissas, de argumentos, de situações, até conclusões que sejam verdadeiras ou falsas. Ou seja, toda aquela sequência de passos que é denominada lógica, que nos leva de um argumento X, o argumento Y, que parte de situações para conclusões verdadeiras ou falsas, é a lógica. Ou lógica pode ser definida também como a ciência que estuda as leis do pensamento, né, Vinícius? Exatamente. Bom, pessoal, vamos continuar lá no próximo slide agora?
A gente tem um exemplozinho, né? Sim, sim. Tomemos como exemplo a seguinte sentença de raciocínio lógico. Bom, primeiro exemplo, então, a gente tem duas premissas na nossa argumentação. Primeira premissa, nenhum homem sabe dançar. Na Segunda, esse dançarino é homem. bom, se a gente analisar essas duas premissas, nenhum homem sabe dançar. Este dançarino é homem, então, logo, concluindo, este dançarino não sabe dançar. Então, a partir das duas premissas que estão sendo apresentadas em tela, a gente concluiu exatamente que o dançarino não sabe dançar. Bom, e aí? Isso significa que seja verdade? não. Não necessariamente. Mas, de acordo com a nossa premissa, que o nosso argumento que foi exposto, formalmente isso é válido, isso é verdadeiro. Agora, se nenhum homem na face da Terra sabe dançar ou não, aí é algo que a gente pode discutir a partir de agora. Exato. Então nós temos o quê? Uma lógica formal, certo? Que é o quê? Nenhum homem sabe dançar, esse dançarino é homem. Logo, esse dançarino não sabe dançar. Formalmente, isso aí é válido, como o professor Alexandre falou. Por quê? Porque a premissa chega à conclusão de que nenhum homem sabe dançar. Mas na lógica material, se a gente for ver do ponto de vista material, ou seja, a lógica formal versus a lógica material, nós temos o quê? Que não é verdade porque nem todo homem sabe dançar. É lógico que tem alguém que sabe dançar. Então vamos tentar entender a diferença. A lógica Isso. formal é que nos leva ao raciocínio a partir de premissas, ou seja, de argumentos, de frases, Exato. para levar uma argumentação para concluir se algo é verdadeiro ou falso. Ou seja, um raciocínio de dedução, um raciocínio de indução. Ou seja, Exato. já a lógica material é que verifica a veracidade dos fatos, das situações. Então, quando a gente pega as duas premissas lá, nenhum homem sabe dançar. Este dançarino é homem. De acordo com essas duas premissas, a gente conclui realmente, formalmente, na lógica formal, que, então, esse dançarino não sabe dançar. Por quê? Porque é homem. Mas, materialmente, isso não é uma afirmação válida, exatamente porque, como o Vinícius falou. Nem todo, tem sempre alguém que sabe dançar. Sempre tem um homem que sabe dançar. Ok, pessoal? Então, só para diferenciar lógica formal de lógica material, a gente pode citar outros exemplos também, né, Vinícius? Sim. Todo homem é mortal. Vinícius é homem. Portanto, Vinícius é mortal. Assim como o outro, João é mais velho que José. José é mais velho que Mário. Logo, João é mais velho que Mário. Então existem, claro, várias situações no dia a dia aí que a gente pode exemplificar a respeito de lógica formal, a lógica que a gente está por trás. Repare que esse raciocínio, que parte a partir de situações e nos conduz a uma conclusão, seja ela verdadeira ou falsa, no caso aqui afirmando que aquele dançarino não sabia dançar, isso só se tornou possível a partir de um raciocínio que é feito dentro da nossa perspectiva aqui pela lógica. E que é o que está por trás do algoritmo que a gente já vinha falando um pouco anteriormente. Exato. Vamos continuar aí, pessoal? Bom, toda vez que falamos, estamos fazendo uso da lógica, uma vez que a fala é apenas uma representação do que pensamos. Ou seja, quando a gente está falando, a gente está o que? Logicamente formando uma frase para poder ser dita. Eu não posso simplesmente chegar aqui para vocês e falar faca, bolo, cortar. Ou seja, eu vou pegar uma faca para poder cortar um bolo. Então, ou seja, eu preparo logicamente as palavras para poder falar a vocês. Porque eu embaralhar palavras, vocês não vão entender nada. Certo, professor? Assim, é importante acrescentar também, Vinícius, Sim. que é interessante a gente aprender desde já e exercitar a expressar o raciocínio lógico. Boa. Por quê? Porque muitas vezes a gente executa tarefas, realiza ações, já tantas vezes a gente realizar isso, repetidas vezes, acaba sendo meio que intuitivo para a gente. E aí quando a gente vai explicar para alguém, ensinar os passos de como fazer aquela tarefa, a gente acaba se complicando. Apesar de fazer tantas inúmeras vezes aquilo. Uhum. Por quê? Porque não estamos acostumados a formalizar o pensamento. Exatamente. A descrever os passos logicamente corretos, de forma coerente, na sequência correta, como uma receita de bolo. Quantas vezes já não pega lá nossas mães, lá nossas avós, estão fazendo a receita, mas e aí, quanto é que você coloca de farinha? Eu coloco a medida de olho, aquela já a experiência. Exatamente. Quanto de água, quanto de sal? Sal a gosto. E acaba fazendo e aí funciona, né? Porque já está acostumado. Mas quando vai formalizar o pensamento, quando escrever os passos, e quando em algo mais complexo,
como no caso a programação de computadores é um pouco mais complexo em geral do que fazer um bolo ou fazer um outro tipo de receita, acaba a gente tendo problemas. Por quê? Porque a gente não está acostumado a exercitar. Mas a gente vai, a partir de agora, tentar desenvolver isso daí, né? Então, exatamente. Então, pessoal, sempre que possível, exercitem a lógica, porque dela é que nós vamos conseguir resolver problemas computacionais futuros. E um bom programador é um cara que é um bom observador, né? Exatamente. Passem, desde já um conselho, observar as coisas, observar as pessoas, observar as situações, observar os ambientes, porque um programador, um bom analista, é um bom observador. Ele consegue pegar os detalhes, as situações mínimas para descrever e a partir daí conseguir resolver alguns problemas que poderiam passar despercebidos. Exato. Então, por isso que a primeira aula nossa está sendo de lógica exatamente para vocês entenderem que a lógica, como a gente está dizendo até agora, todo esse conceito, é o que? É primordial para tudo que vocês forem fazer daqui para frente. Então, vocês verão mais posteriormente programações. Então, você vai precisar saber, como até o professor Alexandre falou, observar o que está ao seu redor antes de você fazer um determinado programa. Então, quando você for pensar, bom, eu vou programar um programa que faz determinada coisa, então eu vou pegar meu raciocínio lógico, pensar como fazer isso e logo em seguida prosseguir na programação. Ok, pessoal? Então vamos continuando aí, professor? Vamos lá, próximo slide. Para o computador, a descrição de cada passo e seu correto encadeamento é fundamental para que o programa funcione corretamente e que a solução seja alcançada. Então, olha só. Numa receita de bolo, a gente não pode colocar os ingredientes no forno e depois misturar eles. Exato. Por quê? Porque tem a sequência de passos corretos. E essa sequência deve ser obedecida. É a mesma coisa no computador, já que a gente está falando num curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Imagine no computador você quer fazer cópia de segurança, o backup, cópia de segurança de arquivos. E para isso, quais seriam os passos? Vamos supor que primeiro você formata o computador, apague os dados do computador para depois copiar. Não, isso não vai funcionar. Primeiro tem que copiar, para depois formatar, ou seja lá o que você for fazer no computador. Então, olha só o que é importante, como está no slide. Para o computador, a descrição de cada passo e seu correto encadeamento, olha só, correto encadeamento é fundamental para que o programa funcione. Isso aí tem que estar claro, que a sequência de passos, a forma como vão ser executados os passos, influencia diretamente na execução da tarefa. E na hora de programar o computador, as instruções também têm que ser passadas de ordem correta. Não é, Vinícius? Corretamente. E voltando ao que eu falei no slide anterior, vocês podem ver aí, voltando no slide, só para deixar bem claro, para cada computador, a descrição de cada passo, seu correto encadeamento é fundamental. Ou seja, então, quando vocês forem ver a programação, vocês vão ver o quanto essa primeira matéria é importante. O quão ela vai ajudar vocês a formalizar e a formatar programas para que saia um resultado bem feito, um resultado final coerente com o que vocês forem programar. Ok, pessoal? Continuando aí no nosso slide. Voltando ao anterior, ou não? A construção de algoritmos é o primeiro passo para a programação de computadores. É uma das tarefas mais complexas da programação de computadores, mas também uma das mais desafiadoras e empolgantes. Tá vendo, pessoal? Então, quando vocês forem construir algoritmos, o que é importante? É vocês pensarem logicamente na construção deles, seguir os passos corretos e ver o quão isso é importante para o produto final. Voltando lá no slide, veja bem o que eu vou repetir para vocês. A construção de algoritmos é o primeiro passo para a programação de computadores. Então, como a gente tinha dito, a primeira coisa é você o quê? Seguir passos para desenvolver os programas. Voltando lá, é uma das tarefas mais complexas da programação de computadores, mas também uma das mais desafiadoras e empolgantes. Por quê? Porque você está fazendo toda a programação antes desse produto final. Então, ou seja, você pensou e raciocinou logicamente a como chegar nele. Então, isso não é desafiador? Você pensar como chegar nele, não é, professor? E além de desafiador e empolgante, por quê? Porque te dá muito poder, né? Exato. O software, o programa é que comanda o computador. O programa é que faz a máquina funcionar. Então, você programando, tendo esse poder na mão de conseguir controlar a máquina, você pode desenvolver jogos, desenvolver ferramentas que você, de repente, não conseguiria ou teria que ficar sujeito a algo que está
pronta no mercado, né? Exatamente. E, então, uma coisa que é importante, Vinícius, a gente está falando que o algoritmo é o primeiro passo para a programação de computadores. Isso. Mas é importante a gente acrescentar o seguinte, que é o primeiro passo, mas é um passo que depois dele deve vir muita prática. Ah, com certeza. Então, A programação de praticar, computadores não aprende somente lendo, tem que ir e praticar. Então, desde já, convido vocês a exercitarem em atividades e quando a gente começar a entrar realmente, que já na próxima aula, nos primeiros comandos, para a gente utilizar algum programa para fazer programas de computadores, já exercitar. Por quê? Porque vai ser muito importante praticar. Exatamente. Então, pessoal, pratiquem, porque isso vai ser de fundamental importância futuramente para vocês. Imagine vocês que, com certeza, algum dos nossos alunos, vocês que estão aí, devem ver algum tipo de jogo, por exemplo, um jogo online. Vocês não ficam fascinados como aqueles bonecos mexem, como você pode logar no sistema? Isso tudo tem um passo lógico, tem uma forma lógica. Porque primeiro você se conecta ao servidor, esse servidor dispõe dos jogadores para você selecionar e aí sim você vai poder jogar. Então isso tem todo um passo lógico, pessoal, ok? Então continuando o nosso slide. Agora no slide, Vinícius, a gente tem aqui outra perguntinha. O que é algoritmo? Essa perguntinha boa de fazer, mas a gente já viu a resposta lá no nosso vídeo no início da aula, né? E aí eu me lembro o seguinte, vamos relembrar um pouco então o algoritmo. O que é algoritmo? Uma sequência de passos finita de passos. Para quê? Para resolver um determinado problema. Aí eu me lembro, Vinícius, da primeira aula de programação minha. O professor chegou, começou a falar de algoritmo, e aí a gente estava entendendo, mas não estava entendendo, e ele passou a seguinte atividade. Sim. Escreva o algoritmo desde o momento que você acorda até chegar onde está na universidade. Isso é uma boa. E aí a gente ficou pensando, mas como é que a gente vai fazer isso? Já queria pensar programando como fazer isso no computador. E na verdade não, o algoritmo independe do computador para existir, né? Claro. O algoritmo, você passar para o papel, escrever na caneta, no papel, a sequência de passos, assim como uma receita de bolo, isso é um algoritmo, existe o algoritmo. Então a gente pensava lá, como é que a gente vai ir para a faculdade? Vai pegar ônibus, vai pegar o táxi, vai a pé, vai de bicicleta, vai de carona. Então olha só, existe uma quantidade de possibilidades, de situações para resolver esse problema, que era até chegar na instituição. Estava chovendo, não estava chovendo? Exato. Entre outras situações. Então o algoritmo, é importante frisar que é sequência finita de passos. Para solucionar, né? Para solucionar um problema. Exatamente. E independe de computador para existir algoritmo. Então, lógico que o algoritmo ganhou importância para a gente, principalmente por causa dos computadores e a nossa ferramenta que a gente utiliza para fazer a programação. Ok, vamos seguir então, professor? Vamos lá, pessoal. A ordem na qual as instruções são executadas é de fundamental importância para a efetividade da solução algoritmo. Ou seja, como a gente vem falando, né, para solucionar o problema, a gente tem que seguir passos e esses passos têm que ser passos corretamente, logicamente feitos para que vocês não errem. Como o professor Alexandre falou, o professor dele pediu para ele escrever o algoritmo desde que eles levantam até chegar na faculdade. Então, ou seja, ele já não acorda com a escova de dente na boca, certo? Ou então, ainda pega o ônibus para depois acordar. Exatamente, boa. Então o que acontece, pessoal? Você segue uma sequência de passos corretamente e finita, porque qual é o destino? A faculdade, certo? Então você inicia na sua casa, faz tudo o que tem que fazer e chega até a faculdade, que é o passo final do nosso algoritmo. Então o que é importante frisar nesse slide aí é exatamente que deve ter uma ordem coerente para a resolução do problema. A ordem das instruções devem ser executadas, é de fundamental importância. Ok. Só continuando aí, pessoal, vamos lá, próximo slide. O algoritmo não é a solução do problema, mas uma forma de solucioná-lo. Assim, podemos criar diferentes algoritmos usando diferentes abordagens. Então, professor. Isso aí, aquilo que eu tinha falado sobre o exemplo lá de ir para a universidade. Sim. Eu posso pegar o ônibus, posso pegar a bicicleta, posso pegar o carona, ir a pé. São diversas situações. Isso. Se eu decido que eu vou de carro para a instituição, isso é uma solução. Mas não a solução do problema. É uma solução que eu encontrei para resolver o problema. Isso significa o seguinte, que a grande e imensa maioria dos problemas tem mais de uma possível solução. Então, igual, como ele tinha citado, então eu posso pegar um táxi, como posso pegar também um ônibus. Então, pessoal, vamos voltar aqui na nossa área, que é a informática.
para você desenvolver um programa, talvez você pense numa solução e seu colega pense em outra. Então isso vai acontecer muito. Isso é comum. Isso é muito comum na nossa área. Cada pessoa tem um jeito de pensar, uma maneira de formalizar o seu raciocínio lógico para que saia um programa, um resultado final idêntico, mas com soluções diferentes. E até porque os problemas, a grande maioria, possibilita essa diferença de soluções, né? Sim, sim. E o que explicaria, então, muitos programas de computador, seja o sistema operacional, que é aquele programa básico que faz o computador funcionar, ou outros programas serem diferentes e funcionarem, e executarem, digamos assim, a mesma tarefa, mas de formas diferentes. Exato. Isso acontece muito também no dia a dia, não só no computador. Se eu vou pedir para você, Vinícius, vai lá trocar a lâmpada. Será que nós dois vamos trocar a lâmpada de forma exatamente igual? Ou vamos mudar um pouco algum passo? A gente pode mudar um passo. Pois é, então a gente pode ver isso vendo uns exemplos que a gente preparou para vocês, pessoal. Vamos lá? Mas é mais no final da aula os exemplos, Com Vinícius. certeza. Vamos seguir então no próximo slide, a gente vai continuar falando no nosso programação de computadores. Quase sempre existe mais do que uma maneira de resolver, exatamente o que eu estava falando, de resolver um problema. E a nossa escolha? Qual então será a melhor das escolhas, Vinícius? Aquela que possa resolver meu problema, né? Certo. Se você tiver então duas soluções Sim. Que resolvem o seu problema, geralmente a gente tenta escolher aquela que consome menos recursos, com certeza. que consome menos tempo, Sim. menos memória, ou seja, aquela que seja mais viável, viável para você. Então é importante o seguinte, que tendo mais de uma solução, N soluções, 2, 3, N maior que 1, vai ter que tomar uma decisão de qual problema, de qual solução utilizar. E vamos tentar utilizar a solução que seja mais viável, digamos assim, aquela que consuma menos recursos. Claro que não é tão simples agora, nesse momento, de identificar isso, qual que seria a melhor solução. Mas, claro, vai ser trabalhado isso e a gente vai conseguir identificar aos poucos diferentes soluções, a solução mais interessante. Ok. Vamos lá, pessoal? Vamos continuar então? A construção de algoritmo deve observar todos os passos necessários à execução da atividade e evitar que passos desnecessários sejam executados ou que passos interdependentes sejam executados fora de ordem. Correto, então, professor? Correto. Então, é importante acrescentar o seguinte, os passos fora de ordem, Sim. a gente já comentou. Por exemplo, primeiro vou pegar o ônibus, depois acordar? Exato. Então isso não vai funcionar. Isso. Mas, e olha só o que está escrito ali ainda. Vamos lá. Evitar passos desnecessários. Isso. Então, naquele problema que eu tinha de acordar para ir até a universidade. Será se fazia parte da solução do problema eu espreguiçar? Não. Eu coçar o olho? Não. Isso é um passo desnecessário. Exatamente. E até na programação, se você coloca num programa uma linha de código desnecessário, não é consumo de memória? É consumo computacional? Consumo de recursos, ou Exato. seja, vai acabar deixando um pouquinho menos, digamos assim, rápido a execução do programa. Exatamente. Mas se você encher disso num programa, aí o consumo acaba sendo excessivo. Exato. E aí o programa não anda, as pessoas ficam irritadas, enfim, tudo aquilo que quem até trabalha um pouco na área já sabe como é que é. Aí está a diferença, né, de um programa, entre dois programas que funcionam perfeitamente, só que um digamos, não tenha lixo, não tenha sujeira lá no código, que ele executa mais rápido, com menos recursos, e outro mais rápido. Mais lento. Por isso que eu falei que é importante, entre duas soluções, a gente escolher aquela que consome menos recursos, que seja mais viável. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Vamos lá, pessoal? Vamos continuar então? Quando temos um problema e precisamos construir um algoritmo para resolvê-lo, devemos passar pelas seguintes etapas. Então a gente tem 4 etapas, Vinícius. Exato. Se a gente continuar acompanhando no slide, a gente vai ver a primeira das etapas, que é o quê? Definir o problema. A gente precisa então definir o escopo do problema, definir o problema, saber o que a gente tem que resolver. Então, como o Alexandre se falou, né? Primeiro problema, chegar na faculdade. Eu tenho um problema aí, como chegar nele? Como chegar na faculdade? Certo? Então a gente vai o quê? Vamos ter que definir agora passos para poder chegar lá. Então o problema nós já temos, chegar na faculdade. Certo? Continuando ali. A gente vai para a segunda etapa então, que é o item B aí. Que é realizar um estudo da situação atual e verificar quais as formas de resolver o problema. Bom, professor Alexandre, então, ou seja, o problema eu já tenho, que é chegar na faculdade. E a situação atual, qual que é? Bom, pode estar chovendo. Exatamente, pode ter condicionamento. E agora, como é que nós vamos tentar resolver certos problemas para poder chegar nesse fim comum?
Então, esses passos, pessoal, essa criação de passos é justamente para ajudá-los. Isso vai facilitar no desenvolver final do programa, certo? Então, pensar logicamente, raciocinar em cima do problema, sempre vai ajudar vocês futuramente no resultado final. Olha só, por isso que eu falei aquela hora que é importante ser observador, observar bastante. Eu falei tempo, você falou condicionamento. Exato. Então, várias situações que muitas vezes a gente poderia ignorar e que vai influenciar diretamente, sim, na nossa solução do problema. Claro, então é importante a gente definir qual é o problema, que é aquela primeira etapa, ver a situação atual de como que está, o que vai influenciar na nossa solução do problema. Claro, desconsiderando aquilo que é desnecessário, como espreguiçar, coçar o olho. Exato. Mas, por que é importante saber a situação atual? Porque isso vai nos dar um direcionamento. Um caminho para quê? Para a solução do problema, ou seja, para definir o algoritmo, que aí entra a terceira etapa. Exatamente. Descrever o algoritmo que deverá, a princípio, resolver o problema. A princípio, por quê? Porque ele pode ter problemas ainda. Exato, ainda pode surgir adversidades, como ter o congestionamento, igual a gente estava falando. Beleza, conseguiu passar o congestionamento, estamos quase chegando, o pneu fura. Opa! Que é o que aconteceu comigo hoje, antes de vir para cá. Exatamente. O pneu do Alexandre e eu, né, tive que ir lá ajudá-lo, mas enfim, essa é a vida mesmo. Então, ou seja, esse problema que ele teve foi sanado por quem? Por mim, que cheguei lá para poder prestar ajuda e a gente chegar ao nosso destino final, que é dar aula aqui para vocês. Então, o passo o algoritmo foi solucionado aí quando eu intervi. E muitas vezes a gente pode esquecer de algum detalhe importante na solução, né? Então, por isso que está aí, é descrever o algoritmo que deverá, a princípio, resolver o problema. Não necessariamente ele vai resolver da melhor forma possível, ou a gente vai ter lembrado de todos os detalhes para a resolução do problema. E aí que entra, então, a quarta etapa. Exato. O entender. Vamos lá. Que é analisar se o problema será resolvido. Ou seja, se a solução que foi encontrada, aquela solução que a gente acabou de dar do problema, escreveu o algoritmo no passo anterior, se não resolveu ou se apareceu exceções, a gente tem que fazer o quê? Retornar e tentar descobrir a falha. Exato. Retornar a etapas anteriores. E não se preocupem, é muito comum isso, vocês vão olhar e reolhar código, tá, pessoal? Assim, pode até acertar de primeira, mas geralmente sempre tem um entrave, sempre tem alguma outra coisinha que a gente esqueceu e a gente tem que dar uma passada no código ou naqueles passos para poder resolver isso. Aí eu volto a conjugar. Eu erro, tu erras, ele erra. A gente erra como programador, é comum a gente errar, a gente esquecer de algum detalhe, mas, claro, que a gente vai ter que identificar o erro, corrigir, antes de apresentar o produto final, né? Ou seja, o programa funcionando. Por isso que é importante, não só, acabou de escrever o programa, de escrever o algoritmo, na verdade, sequência de passos para resolver o problema, falar, acabei. É muito difícil a gente chegar realmente e falar, pronto, está pronto esse programa, né? Porque a gente fala que nunca fica pronto um programa. Exato. O programa sempre tem alguma coisinha para melhorar, uma coisinha para acrescentar, ou para modificar, ou até visualmente, para dar uma carinha mais bonita, né? Então E quantos não passaram por isso, né? Quantos que eu digo assim, porque alguns de vocês devem trabalhar já na área. Então o que acontece? Quantas pessoas, assim, um empresário pediu assim, por exemplo, igual já aconteceu comigo, Vinícius, eu quero que você construa uma página para a internet que faça isso, isso e isso. Então tá lá construindo e tal, tá quase o produto pronto, aí ele fala assim, não, mas eu não queria que fosse assim, igual você pensou. Eu quero dessa maneira. Então, ou seja, você tem que voltar de novo, rever o que você fez para chegar depois do produto final. Certo, pessoal? A gente tem um exemplo mais interessante, Vinícius. Vamos lá, então? Vamos lá, que é agora sim aquele que a gente estava comentando anteriormente, para trocar a lâmpada. A fim de entender como o algoritmo é construído, vamos analisar a construção de um algoritmo para trocar o quê? Uma lâmpada queimada. Então aí sim, a gente vai tentar entender. A gente fez uma animaçãozinha para tentar ilustrar exatamente esse exemplo. E nesse primeiro momento, a animação, ele vai trocar uma lâmpada que está queimada. E aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa animação e tentassem, observando, identificar os passos. Identificar quais foram os passos utilizados pela animaçãozinha aí, pela figurinha da animação, para trocar a lâmpada. O que ele fez primeiro? O que ele fez depois? Por quê? Porque isso é exatamente o primeiro passo nosso para tentar construir um algoritmo. Né? Tentar identificar os passos e depois a gente vai apresentar quais foram os passos para ver se vocês conseguiram identificá-los corretamente. Preparado aí, pessoal? Vamos lá, então? Então vamos lá.
Beleza, Vinícius. E aí, conseguiram identificar os passos? Entenderam como é que ele chegou até a troca da lâmpada final? O que eles fizeram? O que ele fez primeiro? Bom, alguém conseguiu identificar? Ele primeiro entrou na sala, né? Exatamente. Mas esse é o passo necessário para trocar a lâmpada? Ele ficar caminhando na sala, rodando, espreguiçar, coçar o olho? Com certeza não, Alexandre. Então o que acontece? Vocês viram que foi o quê? Primeira coisa é a escada, ele entra na sala, vai até a lâmpada, pega a lâmpada, posiciona a escada, é lógico que antes ele posiciona a escada embaixo da lâmpada, busca a lâmpada, sobe na escada e troca a lâmpada. A lâmpada estava queimada, trocou por uma nova. E aí agora a gente fez uma animaçãozinha com os passos, né? Exatamente. Então para vocês entenderem como é que foi que aconteceu tudo. Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro passo, então, pega uma escada. O segundo, posicione embaixo da lâmpada. Terceiro, o que ele está fazendo? Buscou a lâmpada nova. Quarto, subiu na escada. Depois, retirou a lâmpada velha. E, finalmente, porque sexto e último passo, colocou a lâmpada nova. Vamos lá repassar os passos que foram utilizados? Primeiro passo, qual foi? Pegar uma escada. Segundo passo, posicionar embaixo da lâmpada. Buscar uma lâmpada nova. Subir na escada e finalmente, retirar a lâmpada velha e finalmente colocar a lâmpada nova. Então, olha só. Professor, isso aqui, Alexandre, isso aqui é o quê? Isso é um algoritmo, Isso é um algoritmo, com certeza. Viu, pessoal? Como não é nada computacional aqui, então foi um algoritmo que a gente descreveu para vocês, uma exemplificação de passos, para a gente chegar na troca de uma lâmpada. Olha que coisa simples. E a lâmpada, como a gente tinha falado, eu posso trocar uma lâmpada diferente de você, ou, por exemplo, eu posso subir a escala toda, você de repente não, ou fazer outras verificações. Então, até mesmo na hora de trocar uma lâmpada, pode ter variações, podem ter nuances aí no meio. Exato. E aí o que acontece? A gente acabou de ver como é simples a ideia de trocar a lâmpada. Pega a escada, posiciona embaixo da lâmpada, entre outros passos. Mas, se você fosse para descrever, se eu pedisse para você, antes de mostrar isso aqui, para chegar para uma pessoa e falar quais são os passos detalhados sequencialmente, um após o outro, que deve ser executado para trocar a lâmpada. Talvez não saísse tão intuitivamente quanto você pegar a lâmpada e trocar a lâmpada. Você pararia, gaguejaria um pouco, mas claro, por ser algo corriqueiro, você até me daria os passos. Mas se eu tivesse pedido algo mais complexo? E aí? Para resolver um problema mais complexo, você de repente até resolve, né, no seu dia a dia, mas quando vai detalhar, formalizar, escrever, expressar as ideias de sequência de passos, de repente dá uma travada. E Exato. É comum por quê? Porque a gente não está acostumado a formalizar o pensamento. Exatamente. Bom, pessoal, então vamos continuando aí para a gente seguir a sequência do nosso raciocínio lógico? Olha só, e se considerarmos agora, Vinícius, as situações nas quais o algoritmo poderá ser aplicado, e aí a gente percebe que a lâmpada de repente não está queimada, a gente quer trocar a lâmpada, mas a gente descobre, na hora de trocar a lâmpada, que a lâmpada não está queimada. A gente considerou essa situação naquele algoritmo anterior? Não. E agora? Então, esse algoritmo... Surgiu uma adversidade, né? Surgiu uma adversidade. É a etapa 4, a gente voltando então. A gente tem que reanalisar o problema. E aí, então significa que o nosso algoritmo está faltando alguma coisa, né? Exatamente. Então a gente vai agora demonstrar para vocês o que estaria faltando caso a lâmpada estivesse queimada. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, então. Agora, vamos tentar ver se vocês conseguem identificar o que mudou nos passos anteriores. Até agora tudo ok, né? Tem alguma diferença aí? Pegou a lâmpada. E agora? Olha aí. Apareceu um interruptor ali. O que eu posso fazer com esse interruptor? Tentar ver se a lâmpada está ligada ou não. Boa, Vinícius. Então, por que a gente não testa antes de trocar a lâmpada se ela está funcionando ou não? E aí formaliza agora. Tem a sequência de passos. Pelo menos era para aparecer uma sequência de passos aí, com a ordem das instruções. Mas enfim, o importante é que a gente identificou esses passos. Quais são esses passos? O primeiro passo segue normalmente. Busca a escada, posiciona depois ela embaixo da lâmpada, busca a lâmpada nova. Isso. E depois ele fez o quê? Ligou o interruptor, verificou se a lâmpada estava funcionando, estava queimada ou não. E aí a lâmpada deu aquele brilhozinho e não funcionou. Significaria então que a lâmpada estava queimada. E aí, só então subia na escada, trocava a lâmpada para fazer a troca. Então,
significa que a gente acabou verificando novas situações, novas possibilidades. É algo mais completo, uma situação mais interessante, porque não nos leva a trocar uma lâmpada mesmo ela não estando queimada. Sim. Mas, e a solução? É interessante? É uma solução completa? Bom, a gente pode ter mais outras soluções adversas que a gente pode encaixar nesse nosso algoritmo. Vamos continuar aí, pessoal? Então, vamos lá. Para solucionar esse problema, é necessário alterar o algoritmo de modo que a lâmpada seja testada antes de efetuar a troca. Para isso, basta ligar o interruptor e verificar se a lâmpada está funcionando ou não. Foi o que o Alexandre acabou de falar para vocês, certo? Bom, continuando então, pessoal, sequência. Esse mesmo algoritmo, apesar de funcional, ainda pode ser otimizado. Se o reexaminarmos, perceberemos que, no caso de a lâmpada não estar queimada, teremos executado os passos 1, 2 e 3 e vão, que são os passos que acabou não o que ele está falando aí funcionando. Então é exatamente porque tem passos desnecessários sendo executados. Sim. Primeiro, ele vai pegar a escada. Depois vai posicionar embaixo da lâmpada. Depois vai buscar a lâmpada nova. E só depois verificar se a lâmpada está queimada. Olha só, estou executando o passo 1, 2 e 3 desnecessariamente. 3 passos em vão. Eu não precisaria, a primeira coisa que eu poderia ter feito era verificar se a lâmpada está queimada ou não. Exato. E se aí tiver queimada, aí sim, pegar a escada, posicionar a escada. Então, olha só, apareceram passos desnecessários. Primeiro eu teria que verificar se a lâmpada está queimada ou não. Então, olha só, resolveria o problema, resolveria. Mas eu acabaria consumindo mais tempo, buscar a escada, posicionar a escada, despenderia de mais energia para poder carregar a escada, de repente a escada estava em um lugar longe, deu trabalho para buscar. E essa é a ideia exatamente de eu ter várias soluções e poder escolher aquela solução que seja mais interessante, aquela que seja mais viável. No caso de trocar a lâmpada, de repente é melhor verificar se a lâmpada está queimada ou não logo de cara, ao invés de buscar a escada, né? Porque você vai ter gastos saindo lá para buscar a escada, enfim, essas coisas do dia a dia que a gente utiliza. Bom, pessoal, vamos continuar aqui e seguir então o nosso raciocínio? Todo programa opera sobre um conjunto de entrada que representa os dados iniciais necessários à resolução do problema. Então, o que acontece, pessoal? Os dados de entrada. Então, quando o programa você já tem o algoritmo pronto, todo o passo pronto, você tem que ter os dados para que ele possa gerar um resultado final, certo? Então, a gente vai ver com o tempo aqui, né, professor? Sim. Que essa questão do processamento, dado inicial, processar em resultado final, é algo comumente utilizado por nós da informática. Por quê? Porque sempre vai ter um resultado em que você vai mostrar, seja utilizando algum programa, seja utilizando qualquer tipo até mesmo de um bolo, que vai sair aquele resultado final. Vinícius, vamos tentar exemplificar isso que o slide está falando aí dos dados de entrada de um problema. Sim. Vamos imaginar o nosso universo aqui, dos nossos alunos. A gente pega todos os alunos. Quais seriam os dados de entrada, de repente, para um sistema? Pode ser a idade, o nome dos nossos alunos, CPF. Mas vamos simplificar e pegar só a idade. Sim. Pegou a idade de todos os nossos alunos. E a gente vai jogar num programa de computador para querer saber qual é o nosso aluno mais velho. Opa. Aí teria um programinha simples. Para poder fazer isso. Os dados de entrada são as idades de vocês, as idades dos alunos. E aí o programinha ia processar, transformar e verificar o resultado final, que vai dar o nome da pessoa lá que tem maior idade. Para esse esqueminha que a gente acabou de falar, de entrar o dado, processar, a gente tem um esquemazinho no próximo slide, né, Vinícius? Exatamente. Vamos lá, pessoal, com a gente? Então, olha só, acompanhando o nosso lado esquerdo, a gente tem as entradas no lado esquerdo, que são as variáveis que eu acabei de citar. Por exemplo, pode ser o nome, pode ser idade, pode ser cor de cabelo, pode ser CPF, pode ser dados gerais, enfim, de empresa, pode ser dados cadastrais, enfim. São dados que são entrados no computador, que são fornecidos para o programa. E esses dados vão ser trabalhados, processados, a fim de gerar alguma coisa, alguma saída, dar um retorno para o usuário, né? Sim, e até, Alexandre, a gente exemplificando aquela parte quando a gente começou do bolo, né? Uhum. Então, o que seria o dado de entrada? Então, nós temos os ingredientes, certo? O processamento, que é o quê? Colocar no forno. O processamento é o quê? Colocar no forno, né? Ou todos esses ingredientes já misturados. E o resultado final, que é a saída do nosso bolo, pronto. Certo, professor? Sim, então aqui a gente tem esse esquemazinho de entrada, lado esquerdo, no meio, processamento, lado direito, saída. É um esquema comum de acontecer na programação.
Todo programa tem seus dados de entrada, esses dados de entrada são processados, trabalhados e esse processamento é realizado a partir de regras do problema, ou seja, do algoritmo, é o algoritmo que vai fazer o processamento. Exato. E após trabalhar as entradas, fornece uma saída, que é o resultado, o saída do nosso lado direito, aí, que é o resultado do problema. Isso aí é totalmente inspirado na natureza, Vinícius. Isso aí não é algo que foi criado, completamente novo. E é importante falar também que um programa de computador não vai resolver algo que não existia. Ele vai automatizar algumas tarefas. Com certeza. Vai passar a fazer diferente algumas coisas que já eram feitas. Então, por exemplo, lá numa empresa, quando passa no caixa do supermercado, tem um computador que você tem um caixa que passa tudo no código de barras. Sim. Significa que antes não fazia a soma dos produtos, não calculava, não fazia o balanço? Fazia, de forma diferente. Era a forma manual. Então, o computador veio para ajudar a gente nisso aí. Ou seja, o computador é uma ferramenta que vem nos auxiliar para muita coisa. Mas é totalmente inspirado em algo que existe. Essa ideia de entrada, processamento e saída, isso é um esquema que existe e que a gente, como ser humano, executa isso. Quais são os nossos... como que entra dados na gente? Gente como pessoa, como ser humano, como é que os dados entram na gente? Através dos nossos sensores. Exato. Sensores? Como assim sensores, Alexandre? Através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, degustação, paladar, enfim. Eu acho que eu falei isso correto, se não falei, me desculpe. Mas aí, entre os dados, como que processa, como são processados esses dados? Através da nossa unidade central de processamento. Exatamente. Nosso cérebro. Nosso cérebro processa e fornece a saída. Como que a gente fornece a saída daquilo que é processado? A gente pode fornecer a saída através dos nossos músculos, dos nossos atuadores, mão, braço, perna. Ou seja, um arrepio que você tem, né? Quando você sente frio. Ou fala, o que eu falando aqui é uma saída de algo que eu estou processando. Exato. Tudo isso. Então é interessante só reforçar isso. Que esse é um esquema que existe na natureza, que nós seres humanos fazemos e que o computador também utiliza e é inspirado na natureza disso daí. Entrada, processamento, saída. Entrou dado, processo dado através de algoritmo e a resposta é saída. Fornecida como saída do programa. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Continuando, Alexandre. Antes de iniciar a construção de algoritmo, é recomendado seguir os seguintes passos. Então, pessoal, agora sim, nós vamos passar para vocês o que deve ser feito, né, o que vocês devem levar em conta para poder sair um programa final bem estruturado. Então, você vai ter uns passos que devem ser descritos, que esse algoritmo vai ser utilizado. Vamos lá? Então a gente tem os passos aí, né, Vinícius? Primeiro, identificação do problema. Então, ou seja, a gente tem que identificar, como a gente já disse anteriormente, qual o problema a ser resolvido. Então você vai verificar, igual a gente já falou aqui, bom, tenho que ir para a faculdade, então esse é o problema. Tenho que chegar lá. Então como a gente vai fazer para chegar lá? Vamos lá, pessoal, continuando? Na sequência, o segundo passo, que é identificar os dados de entrada. Ou seja, o que deve ser fornecido ao programa de como entrada, os dados de entrada, para o programa processar, né? Exatamente. Então, os dados de entrada, como a gente já havia falado aqui para vocês. Vamos continuando em a sequência. Terceiro passo, identificação dos dados de saída. Isso. Então, não só os dados de entrada, mas o que deve ser saído como resposta, fornecido como resposta. Isso também deve ser identificado. Porque, claro, vai influenciar na forma de você fazer o algoritmo. Então, o programa que você desenvolveu tem que ter uma saída. Isso vai mostrar a vocês o produto final. Vamos lá, pessoal? Continuando, então? Quarto passo. Identificação das regras e limitações do problema, ou das limitações do agente executante. Então, ou seja, as limitações que esse programa tem, se tiver alguma adversidade, que possa ocorrer para que você possa modificar o programa em si. Continuando, pessoal, vamos lá. Quinto passo são a definição dos processamentos a serem executados, a fim de transformar as entradas em saídas. Ou seja, vai definir como deve ser feito esse processamento. E esse processamento para depois fornecer a saída. O passo seguinte, que é o sexto passo, é de fato agora sim construir o algoritmo, né, Vinícius? Exatamente. Então você tem a construção dele. Então agora você vai desenvolver toda a programação para chegar no resultado final. Não fiquem fixos só quando a gente fala em programação que a gente utiliza de programas, porque o curso nosso é baseado nisso, tá, pessoal? E depois que o algoritmo está pronto, tem mais alguma coisa? Sim, com certeza. Com certeza. A gente precisa testar a solução, né? Isso. Testar nosso algoritmo. O último passo, o passo sétimo, teste da solução.
verificar se ela soluciona o problema e, se não, retomar aquele espaço que a gente já conversou. Exatamente. Vamos lá, então, continuar, pessoal? Vamos, então, acabando nossa aula, nossa síntese da aula, Vinícius. Avançando o nosso slide. Bom, então, na aula de hoje a gente viu algumas coisas bastante interessantes, trabalhando primeiro com lógica. Isso. Demos as definições de lógica, mostramos que a lógica é importante para programação, que é o nosso primeiro passo, para construir algoritmos, e os algoritmos é a base de toda a programação. Então, e é o que a gente vai utilizar ao longo do curso e até nas outras disciplinas, a programação é muito importante. Então, pessoal, sempre testem o raciocínio lógico de vocês. Sempre que for desenvolver algo, seja na programação, na informática, seja qualquer coisa da vida de vocês, é a questão do raciocínio lógico. A lógica vai ajudar vocês em tudo. Pensar logicamente é sempre primordial para resolver, para solucionar algum problema. Várias soluções para um determinado problema. Só para finalizar, pessoal, no portal, no AVA, tem um fórum rolando lá já de discussões, já tem mensagens, tem testes eletrônicos. Lá no fórum já tem algumas mensagens de alunos nossos, pessoal lá o João Henrique de Bacabal, o Marcos Paulo de Magé e o Daniel lá de Curitiba. Pessoal, vamos entrar no nosso fórum, discutir os assuntos aqui da aula. Façam perguntas que a gente está sempre aqui, a gente vai estar à disposição de vocês para solucioná-las, tá ok? Valeu, pessoal. Boa semana, até semana que vem. Muito obrigado e tenham um bom dia.